manhã, cedo, acordar cedo desse jeito para chegar aqui e ficar só conversando? De jeito nenhum. Aí eu fico conversando meus sonhos, velho, dormindo lá no travesseiro, quentinho, cama quentinha. Não vem que não tem, não. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Talvez é o assunto que eu mais goste, do vamos dormir todo mundo, né? Vocês podem, né? Vocês podem ficar todo mundo deitado na cama, com o celular ligado, fingindo que estão assistindo aula, e eu fico aqui falando, não é? Hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho muito interessante, é um dos meus assuntos preferidos. Nunca, não é nunca. É um dos meus assuntos favoritos de direito internacional privado, que é a adoção internacional. Vocês estão querendo demais. Vai ter ponto extra. Tá lá no Moodle já para vocês fazerem o ponto extra que eu prometi. Ok? Vocês podem ir lá fazer a questão. Nossa, nem pensei com o coração, não é? Uhum. Então vamos lá, vamos falar de adoção internacional. Eu já disse que vocês têm o que fazer. Vocês deitam na cama, deixam o celular ligado do lado e finge que está assistindo a aula. Quando a aula acabar, que eu vou falar, então tá, pessoal, tchau, pode deixar que eu excluo todo mundo da sala, não precisa se preocupar. Tá, mas vamos lá. Hoje o assunto é muito interessante, eu vou falar de adoção internacional. Por que eu acho um assunto muito interessante? Porque a adoção internacional, ela vai mexer com o Instituto da Nacionalidade, ok? Nós temos dois tipos de nacionalidade aqui no Brasil. Está lá no artigo 12 da Constituição, que é a nacionalidade nata, é aqueles que podem, por exemplo, concorrer a um cargo de presidente da República, de ministro do STF, ok? Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, pode fazer parte do corpo diplomático, pode ser membro das Forças Armadas, ok? E nós temos aqueles que são os brasileiros naturalizados. Aqueles que depois de algum período de tempo no Brasil, eles conseguiram essa nacionalidade, ok? Então, a adoção internacional, ela vai mexer com esse instituto e vai, na minha singela opinião, e de alguns outros doutrinadores, não que eu seja uma doutrinadora, mas de doutrinadores, vai criar uma inconsistência no próprio Instituto da Nacionalidade, tá bom? Então, nós vamos falar de adoção internacional, ok? Qualquer dúvida, deixa eu pegar aqui meu celular para ligar, tá? Qualquer dúvida, se vocês tiverem, já sabem, não é só mandar mensagem. O que é essa adoção internacional? O que é isso? O que é adoção internacional? Adoção internacional nada mais é do que uma pessoa que reside em um lugar adotar uma criança ou um adolescente que reside em outro país. Tá bom? Então, por exemplo, eu resolvo adotar uma criança lá no Vietnã. Isso é uma adoção internacional, porque eu resido no Brasil e a criança reside em outro país, ok? A adoção internacional, ela ficou muito, como que eu posso dizer? Ela ficou na moda, não é? Não é na moda, ela ficou nos holofotes. A adoção internacional ficou nos holofotes depois que um casal aqui do Brasil resolveu adotar um casal, isso, tipo Angelina Jolie, isso. Mas todo mundo conhecia da Angelina Jolie, não é? A Angelina Jolie foi lá no Camboja, adotou uma criança, depois ela adotou outra em outro lugar, depois ela adotou outra em outro lugar, tá bom?
todo mundo fica ouvindo só pessoas de fora, estrangeiros, falando dessa história de adoção internacional. Mas e aqui no Brasil? Nós tivemos um casal de atores, a moça é atriz, né? O rapaz é ator, eles resolveram adotar um casal, tá? Num país africano. E aí apareceu a história, então, mais aqui comum, não é pra gente, essa história da adoção internacional. Mas a adoção internacional, ela é comum aqui no Brasil, ok? Ela é bem comum aqui no Brasil, mas principalmente de estrangeiros adotando brasileiros. Então, nós temos de ter em mente que existem duas situações. A de um estrangeiro que resolve adotar uma criança que reside no Brasil e a de brasileiros querendo adotar crianças que residem no exterior, ok? Nós não temos dados que fazem essa distinção. Quantos pais querem adotar no exterior e quantos pais querem adotar no Brasil? Nós temos uma lista inteira, dizendo que hoje nós temos 236 pais interessados em adotar, tá bom? Crianças, tá bom? Então, são pretendentes internacionais disponíveis, tá bom? Desde que nós assinamos a Convenção da Haia sobre direitos, sobre proteção da criança e cooperação em adoção internacional, nós temos esse número aí de adoções internacionais. Aqui de que forma? Pais estrangeiros que resolvem adotar crianças brasileiras, ok? Nós tivemos uma média, aí vocês vão ver, acima de 350, mas de 2014 para cá, esse número diminuiu muito. Diminuiu, então, a quantidade de pais estrangeiros querendo adotar crianças brasileiras. Por quê? Porque outros países também aderiram à convenção, ok, da Haia, de proteção à criança e cooperação à adoção. Há outros países facilitam. Você tem, às vezes, crianças em situação de conflito, então, pais estrangeiros preferem adotar essas crianças em condições em situação de conflito, ok? Crianças que estão, por exemplo, na Síria, ok? Essas crianças nesses lugares em guerra, não é? Principalmente ali no Oriente Médio, na Síria, no norte da África. Por quê? Por que elas foram para lá? O que acontece aqui no Brasil? O Brasil não aconselha e não autoriza você adotar crianças que estejam em situação de guerra civil, tá bom? Então, aqui no Brasil, eles não aconselham e não autorizam, vocês vão ver, esse tipo de adoção. Enquanto outros países incentivam, tá bom? Principalmente Estados Unidos, eles incentivam que vocês, os residentes americanos, adotem crianças que estejam nessas situações, ok? Então, aqui nós não fazemos isso. E por conta, então, desse aumento da participação de países na Convenção da Haia de Proteção, nós tivemos também uma redução no número de pais estrangeiros interessados em adotar crianças brasileiras, ok? Vamos lá. Algo importante que nós tivemos recentemente com relação à adoção foi a integração do Cadastro Nacional de Adoção com o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas, ok? Que são essas crianças que estão
à procura de um novo lar. Isso facilitou essa interação, facilitou para que as crianças e suas características, elas batam com... como que eu posso falar isso? Quando a pessoa ela entra lá no Cadastro Nacional de Adoção, quando ela está apta a entrar no Cadastro Nacional de Adoção, ela vai preencher uma ficha, tá bom? Ela vai preencher uma ficha dizendo, olha, a criança que eu quero adotar, ela tem de tal a tal idade, ok? A criança que eu quero adotar, então vamos lá, ela tem até 5 anos. Eu quero adotar uma criança que seja branca, parda ou negra. Então, eu não tenho importância com a cor da criança. Olha, eu quero adotar uma criança que seja branca, parda ou negra de até 5 anos, mas ela não pode ter nenhuma doença aparente. Tudo isso a pessoa preenche lá no cadastro, né? Quando ela vai entrar lá no Cadastro Nacional de Adoção. Ok? E aí eles fazem essa integração com o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas para saber se em algum lugar do Brasil tem essa criança que eu quero adotar, ok? Então, isso facilitou e foi um avanço do nosso Cadastro Nacional para agilizar a criança disponível com o casal pretendente, tá bom? Então, tivemos isso aqui é a atitude de curiosidade para vocês, mas o Cadastro Nacional de Adoção, ele é extremamente importante, tanto para pais que residem no Brasil, quanto para pais pretendentes, não é, que residem no exterior. Porque quem reside no exterior também vai ter que se cadastrar no Cadastro Nacional de Adoção, tá bom? E como que isso é feito? Nós vamos ver daqui a pouco, ok? Vamos falar, então, mais dessa adoção internacional. A adoção, se vocês não viram, vocês vão ver. A adoção, ela é regida pelo ECA, tá bom? A adoção tradicional tá lá no artigo 52D, tá bom? Mas lá no ECA também, a partir do artigo 51, o ECA vai tratar de regras para adoção internacional, ok? Vai trazer lá informações que são relevantes também para adoção internacional. Então, nós vamos nos valer aqui na adoção internacional de 2 institutos, do ECA e da Convenção da Haia de Proteção à Criança e Cooperação em Matéria de Adoção Internacional. Por que em Haia? Não é? Quase todos os nossos tratados internacionais que vão reger matéria de direito internacional privado, está lá em Haia, não é? Que Haia é uma cidade, é a cidade do direito internacional. É lá que fica a Corte Internacional de Justiça, ok? Então, nós temos vários órgãos de direito internacional que ficam em Haia. Então, lá é a cidade do direito internacional. Então, nada mais propício do que assinar um acordo na cidade do direito internacional, não é verdade? Então, a Convenção da Haia, ela veio para facilitar a cooperação internacional em matéria de adoção internacional e também para proteger as crianças adotadas, para evitar que essa criança ela é falsamente adotada por um tráfico de pessoas ou por um comércio de órgãos, ok? Então, a Convenção da Haia, ela visa proteger essas crianças de qualquer abuso por parte de uma adoção, uma falsa adoção internacional, e também facilitar aqueles que realmente se interessam pela adoção, tá bom? A adoção, a Convenção da Haia já está disponível para vocês lá no Moodle, eu coloquei, ok? Ela só vale para os países signatários. Então, se eu resolvo adotar uma criança lá em Malawi, Malawi não é signatário da Convenção da Haia, ok? Então, eu não vou me valer dos trâmites que eu tenho
aquilo que eu vou apresentar para você. Aí, em Malau, eu vou observar os trâmites locais, ok? Os trâmites locais. Aqui, nós vamos nos valer, então, da Convenção da Haia. Então, aqueles países que são signatários vão aproveitar essa cooperação internacional para poder facilitar a troca de informações. A convenção vai trazer algumas informações relevantes. Ela vai trazer algumas nomenclaturas que nós precisamos observar. A primeira é a CAF. A CAF é a Autoridade Central Administrativa Federal. Quer ver? Deixa eu voltar aqui nesse slide anterior. Olha só. Nesse quadro que fala aqui das adoções internacionais, se nós observarmos aqui a fonte dessas informações aqui, ó, elas vêm, a fonte é a CAF e a Polícia Federal. Então, a CAF, ela vai ser responsável, por exemplo, para fazer essa compilação de dados, ok? A CAF, ela vai ser responsável pela troca de informações entre os países signatários da Convenção da Haia, tá bom? Ela vai agir como uma instância administrativa superior, ok? Ela vale, então, como uma instância administrativa superior. Mas não é que eu vou ter possibilidade de remeter recursos para a CAF, não. A CAF, ela apenas vai facilitar a cooperação e juntar as informações para banco de dados, para depois colher informações de como está a criança adotada, tá bom? Hoje, a CAF é exercida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, tá bom? Então, a CAF, que é a Autoridade Central Administrativa Federal, hoje ela é regida pelo Ministério da Segurança Pública. Se eu não me engano, foi em 2017 ou 2018, teve uma reorganização do Poder Executivo Federal e a CAF era função da Secretaria de Direitos Humanos, ok? Então, mudou. Cuidado se você for fazer questões antigas. Hoje, a nossa CAF é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ok? No âmbito estadual, afinal o Brasil é muito grande, então no âmbito estadual, nós vamos ter a Autoridade Central Estadual Brasileira, ok? Que também vai receber o nome de SEJA, SEJAI ou CDJA, tá bom? Que são as comissões estaduais judiciárias de adoção. Aqui no Distrito Federal como um todo, a SEJA, ou Autoridade Central Estadual, ela vai ficar lá no fórum. Deixa eu finalizar isso aqui para eu arrumar isso aqui, que até hoje eu não arrumei. Vai ficar lá no fórum da criança e do adolescente, né? Da infância e da juventude, que é agora lá na 916 Norte. Antigamente, lá no 916 Norte, vocês são muito novos, então vocês não vão lembrar disso. Mas lá no finalzinho da Asa Norte, tinha um CAGE. O que era o CAGE? Era um centro de detenção juvenil, ok? Era uma mini papuda, mas para jovens infratores. Aquilo ali era um horror, ok? Era algo extremamente deplorável, então eles resolveram destruir aquele complexo. E fizeram no local um fórum. Então, pegaram o fórum que tinha lá na 906, que era pequenininho, e levaram esse fórum lá para a 916 Sul, que é um fórum maior, mais estruturado, tem condições de atender todo mundo de uma forma melhor, ok? Então, a SEJA do Distrito Federal, que é a Comissão Distrital Judiciária de Adoção,
ela fica lá no Fórum da Asa Norte. Combinado? E o que ela é responsável? Pelo trâmite administrativo das proposições de adoção internacional para o Distrito Federal, ok? Então, qualquer pessoa que queira adotar, que mora no exterior e queira adotar uma criança no Brasil, e essa criança está aqui no Distrito Federal, tá bom? Vai ter que submeter o seu pedido para avaliação da SEJA, tá bom? A mesma coisa, qualquer morador do Distrito Federal que tenha interesse em adotar uma criança no exterior vai ter que submeter o seu pedido de forma administrativa para a SEJA, ok? Nós vamos ter ainda termos da convenção país da acolhida, que é o país onde a criança adotada ela vai residir, ok? Então, a criança vai residir no Brasil, então o país da acolhida é o Brasil, e os dados dos pais devem sair do Brasil. País de domicílio ou residência, nós vamos ter dois. O dos adotantes, que é onde a pessoa interessada em adotar reside, e do adotado, que é onde a criança ou o adolescente eles residam, ok? E é para esse domicílio do adotado que a ACAF, a Autoridade Central Administrativa Federal, vai remeter o processo de adoção, ok? Vamos falar então de adoção, tá? Casais brasileiros que tenham interesse em adotar uma criança no exterior, ok? Então, você resolve adotar uma criança, tá? Foi fazer uma missão de paz, foi participar com a igreja, e aí você foi para um lugar que você viu aquelas crianças em situações, assim, deploráveis, e seu coração bateu, tá bom? Seu coração bateu e você falou, olha, eu apaixonei por uma criança, a criança me chamou de mãe, me chamou de pai, é o meu filho, o filho que eu esperei tanto tempo para ter, ou já tem filho, né? Por aí vai, né? Não pode ser uma flor de lis, não é verdade? Que adota lá um monte só para aparecer, não é verdade? Não pode ser assim, gente, tá? Você não pode adotar 50 filhos porque você quer aparecer na mídia, não é isso. Da adoção é um ato de amor. Então, você vai lá naquela missão de paz, naquele lugar, fora do Brasil, e seu coração bate e você resolve, então, adotar aquela criança, ok? Aquela criança que está numa situação de vulnerabilidade, ok? E você se sentiu, né? Sentiu o chamado da maternidade ou da paternidade. Então, para essas situações, nós vamos precisar de uma série de documentos, ok? Que são fornecidos lá no processo que você vai fazer de habilitação, tá? Então, toda essa documentação você vai ter que providenciar ao longo de um processo jurídico, ok? E depois ao longo de um processo administrativo. Vamos começar a primeira fase, então, desse processo. Eu moro no Guará, tá bom? Então, eu moro no Guará. Eu vou lá no fórum, tá, do Guará, lá na vara da infância e da juventude, ok? Lá da minha residência, então aqui do Guará, eu vou aqui no Guará, não é? Vou lá no fórum, entro com uma petição autônoma, ok? Pedindo a minha habilitação para adoção, ok? Então, eu vou lá na vara da infância e da juventude com um advogado, ok? E aí eu vou entrar com um pedido de habilitação para adoção, ok? É um processo, galera, tá bom? Então, o juiz vai analisar
se eu tenho condições para adotar uma criança. E aí eu vou passar por psicólogos do tribunal, eles vão avaliar a minha casa, vai vir um assistente social na minha casa, ver se a minha casa tem condições de receber uma criança, ok? Vou passar por eles vão fazer um histórico da minha vida pregressa para saber se eu já fui processada ou não, se eu tenho antecedentes criminais, se eu não tenho. E aí, no final, o juiz vai dar uma sentença dizendo: olha, Caroline, ela está apta a adotar, tá bom? Depois disso, depois que o juiz der essa sentença dizendo que eu estou apta a adotar, eu vou pegar o meu processo, eu vou acrescentar com um pedido de adoção internacional e vou indicar o país em que a criança reside. Então, digamos que eu fui fazer uma missão de paz lá em... deixa eu ver aqui um país. Lá em Angola, tá bom? Eu fui fazer, então, essa missão de paz lá em Angola. E eu moro aqui, então, no DF, eu quero adotar essa criança que está lá na Angola, ok? Aí, o que eu vou fazer? Depois que eu já tiver essa sentença de habilitação, eu vou pegar a cópia todinha do meu processo e vou preencher um formulário dizendo: olha, eu quero adotar uma criança que está em Angola e vou encaminhar isso tudo para o meu registro de habilitação de adoção internacional, ok? Lá na Seja. Então, o meu processo todinho, eu vou pegar com cópia do meu processo, mais esse pedido de adoção internacional, e vou mandar tudo lá para o Fórum da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que fica lá na 916 Norte, lá na CDJA. Ok? E eles vão fazer o registro de habilitação para adoção internacional. É aí, pessoal, que começa a burocracia, tá bom? Na Seja, eles vão entrar em contato com a ACAF, pedindo a lista de documentos que Angola, não é em Angola que eu vou adotar a criança, a lista de documentos que Angola exige para adoção internacional, tá bom? Então, a Seja vai entrar em contato com a ACAF e vai falar: ei, e aí, pessoal do Ministério da Justiça, tudo bem? Então, tem uma pessoa que mora aqui no Distrito Federal que quer adotar uma criança lá em Angola. Tá? Vocês podem me passar aqui a lista de documentos que Angola exige, ou o que ela exige nos estudos psicossociais dos pais que querem adotar uma criança? E aí, então, a ACAF vai entrar em contato com a ACAF angolana para ter informações sobre os documentos necessários para a adoção. E aí, retoma para a Seja, beleza? Se Angola pedir mais documentos, além daqueles que já foram exigidos no processo, a Seja vai realizar um estudo complementar. Então, olha, para adotar, tem que fazer 60 horas de psicólogo, tá bom? Eu só fiz 2, então a Seja vai me obrigar a fazer mais 58 horas de psicólogo para eu poder preencher todos os requisitos que Angola exigiu, ok? Depois disso, depois que eu cumpri todos os requisitos feitos pela a CAF angolana, tá bom? A Seja vai remeter esse meu processo administrativo para o Ministério Público analisar se eu tenho condições ou não de adotar uma criança. Se eu sou uma pessoa que não trarei riscos para uma criança, e aí o Ministério Público vai se manifestar. Combinado?
Aqui o Ministério Público pode se manifestar a favor ou contrário à adoção. Se o Ministério Público falar que, olha, sou contra a adoção, cabe recurso para o Conselho Nacional do Ministério Público, ok? Então, se o membro aqui, o promotor, falar, não, olha, ela não pode adotar, cabe recurso lá para o Conselho Nacional do Ministério Público, tá bom? Se ele falar, ok, ela está apta à adoção, o SEJA vai reunir o seu colegiado, que é composto por juízes da vara de infância, membros do Ministério Público e servidores do próprio Poder Judiciário do Distrito Federal, que esse grupo vai votar favorável ou contrário ao meu pedido de adoção. Ok? Feito isso, fui aprovada. Eles vão me entregar um certificado de conformidade, continuidade, e vão encaminhar toda essa minha documentação para a CAF, ok? Então, depois que eu fiz todo esse processo, a SEJA vai pegar a minha documentação e vai encaminhar lá para o Ministério da Justiça. Chegou lá no Ministério da Justiça, ok? O Ministério da Justiça vai pegar aquela minha documentação e vai encaminhar lá para a CAF de Angola, porque não é lá que eu vou adotar a criança. E aí a CAF de Angola vai pegar aquele documento, vai ler e vai falar, olha, realmente está aqui tudo certinho, fez todo o procedimento. Motoqueiro, filho da mãe. Fez todo o procedimento, tá tudo certo, então tá aqui, ó. Autorização para a abertura de um processo de adoção. Aí eu vou ter que contratar um advogado lá em Angola e vou dar entrada no processo judicial para a adoção dessa criança. Vocês acham que isso é rápido? Não, nem um pouco. Isso não é nem um pouco rápido. Pelo contrário, isso é muito demorado. Tá bom? Com a sentença, então, transitada em julgado, então, com esse processo judicial que eu dei entrada lá na Angola, tá bom? Passei lá pelo prazo de convivência com a criança, que é exigido pelas normas angolanas, tá bom? Tudo de acordo com as normas angolanas, fiz o processo normal, tá bom? Fiz o processo lá bonitinho, tudo indo. Saiu a sentença. Saí a sentença, abracei a criança, agora aquela criança é meu filho, tá bom? Agora eu preciso trazer essa criança para casa dele. Onde essa criança vai residir agora? No Brasil. Então eu vou para a quarta fase, que é a fase de naturalização da criança adotada. Transitou em julgado a sentença, eu vou emitir uma nova certidão de nascimento daquela criança, tá bom? Então, lá no registro civil, tá, de Angola, onde a criança foi registrada, agora vai ter uma nova certidão de nascimento dizendo que eu sou a mãe dessa criança, tá bom? A criancinha fulana de tal é filho de quem? De Caroline Lima Ferraz, tá? E do meu marido, aí tem como avós maternos minha mãe e meu pai, tem como avós paternos minha mãe e meu pai, a criança agora tem meu sobrenome, o sobrenome do meu marido, tá bom? Nova certidão. A Polícia Federal lá da Angola vai fazer o passaporte dessa criança, passaporte angolano, dizendo, ó, essa criança agora aqui, ó, nasceu em Angola, mas ela é filha da Caroline, que é brasileira, e do meu marido, que é brasileiro. Com essa nova certidão de nascimento, eu vou registrar essa criança no consulado brasileiro de Angola, tá bom? No consulado brasileiro mais próximo da cidade que eu estiver, digamos que seja Luanda, tá? Eu vou registrar essa criança no consulado. E o consulado vai me dar um visto
provisório de 90 dias para eu entrar com essa criança aqui no Brasil. Ok? Então, no passaporte angolano, essa criança vai receber um visto brasileiro provisório. Ok? Provisório. Chegado aqui no Brasil, eu vou ter que pegar, sabe aquela sentença que o juiz me deu, dizendo que eu era agora, a partir daquele momento, mãe daquela criança? Eu vou ter que pegar aquela sentença, homologar lá no STJ, para que o STJ dê uma carta de sentença para eu poder ir lá no Ministério da Justiça e registrar a minha criança como brasileira naturalizada. Olha só. Vocês conseguem ver alguma coisa de errado com essa etapa de naturalização da criança? Vamos lá, imagine a seguinte situação. Eu estou na Angola, então eu estou em fase de convivência, tá? Lá com a minha criança. A Angola diz que, lá pela legislação angolana, que o estágio de convivência vai ser de 120 dias, tá? Lá fui eu para Angola, eu estava grávida, tá? Fui para Angola, nesse estágio de convivência de 120 dias, com a criança que eu quero adotar na Angola, eu pari e dei à luz a uma criança que nasceu em Angola, tá bom? Angola adota lá a teoria do ius solis. O que é ius solis? Nasceu em Angola, é angolano, ok? Brasil adota essa teoria também? Adota. Nasceu no Brasil, é brasileiro. Devagar? Tá, vou devagar. Casal brasileiro quer adotar criança no exterior. Vai no Fórum da Infância e da Juventude, petição, processo, nanã. Isso, pega o processo, junto o processo de adoção, nanã. Isso aí. Você está tentando. Calma, isso aqui eu vou disponibilizar para vocês, Cíntia. Relaxa, calma. Tá. São só essas etapas, tá? Essas etapas aí não são tão relevantes. Eu preciso que você saiba que você tem um órgão administrativo estadual, ok? Que é o órgão que vai juntar a sua documentação e vai falar se você pode ou não adotar uma criança no exterior, ok? Esse órgão estadual, ele vai remeter toda a sua documentação para o órgão federal, que é a CAF, tá? Esse órgão federal vai entrar em contato com a CAF do país onde você quer adotar a criança, onde a criança reside. E lá, a CAF estrangeira vai te dar uma autorização para você abrir um processo judicial de adoção. E aí, o processo judicial é um processo judicial comum. Você vai precisar de um advogado, ok? Você vai seguir as regras, tanto materiais quanto processuais do Estado estrangeiro, ok? Então, é isso que você precisa saber. O problema é que uma criança adotada no exterior por pais que residem no Brasil, ela não vai ser brasileira nata. Ela vai ser brasileira naturalizada. E aqui eu pergunto para vocês. Agora imagine a situação. Eu quero adotar uma criança lá em Angola, tá bom? A lei angolana, estou dando um exemplo, né? Chutando aqui.
ela diz que eu tenho que fazer um estágio de convivência com essa criança. Esse estágio de convivência com essa criança vai ser um estágio de 120 dias. Nesse período que eu estou em Angola, no meu estágio de convivência, eu dei à luz, eu pari, tá bom? Eu estava grávida, eu dei à luz, pari, ok? Pari, essa criança nasceu em Angola, não nasceu? Essa criança que eu acabei de parir? Nasceu em Angola. Essa criança é angolana? É. Eu vou lá no cartório da cidade que eu pari a criança, registro a criança, não é? Não faço uma certidão de nascimento? Faço uma certidão de nascimento dizendo, olha, meu filhinho aqui nasceu aqui em Luanda, no dia tal, a tal hora. Os pais, eu, Caroline, meu marido. Beleza? Beleza. Criança é angolana, fez a certidão de nascimento. Eu pego aquela certidão de nascimento desse meu filho biológico, ok? Levo lá no consulado brasileiro em Luanda, ok? Levo no consulado e registro essa certidão de nascimento. Tá bom? Olha, a criança nasceu aqui em Angola, tá? Tá aqui a certidão de nascimento dela, e eu vim aqui registrar a minha criança. O que que a embaixada, o que que o consulado vai fazer quando eu for registrar a minha criança biológica? O que que ela vai fazer? Ela vai fazer uma nova certidão de nascimento. O consulado brasileiro, ele não age como um cartório no exterior? Então, ele vai fazer uma certidão de nascimento da minha criança, da criança que eu acabei de parir, uma nova certidão de nascimento, dizendo que aquela criança, que é filha de pais brasileiros, nascida em Angola, foi registrada no consulado, tá bom? De acordo com o artigo 12, inciso 1, a linha C, essa criança é brasileira nata. Eles vão emitir um passaporte para esse meu filho biológico e essa criança vai entrar no Brasil a qualquer momento. Vai ter CPF brasileiro a qualquer momento e não precisa fazer absolutamente nada. É brasileiro, brasileira nata. Quando fizer 35 anos, vai poder concorrer ao cargo de presidente da República. Agora, a criança que eu adotei em Angola, não, porque ela vai ser brasileira naturalizada. Mas eu não registrei a criança lá no consulado brasileiro? Por que que existe essa distinção entre o meu filho biológico, que nasceu em Angola, e o meu filho adotado, que nasceu em Angola? Se a própria Constituição, lá no artigo 227, diz que eu não posso fazer distinção entre filhos, nem filho biológico, nem filho adotado. Mas por que que uma resolução administrativa do Ministério do Poder Executivo Federal deixa eu fazer essa distinção? Conseguem ver o problema jurídico que o Brasil criou com essa adoção internacional? Ou não? Ou para vocês tem que fazer essa distinção mesmo? Aqui, observem, eu pari uma criança em Angola. Esse filho que eu pari em Angola, ele vai ser brasileiro nato, de acordo com o artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição. Mas a criança que eu adotei lá em Angola, que nasceu em Angola,
que agora, na certidão de nascimento, ela tem meu nome do meu marido como pais, ela não vai ser brasileira nada. Por que essa distinção? Aí é por isso que eu gosto tanto desse assunto, não é? Por que essa distinção? Tá? É quem não fez monografia ainda tem chance. Por que nós temos essa distinção? Se eu não posso fazer distinção entre filhos, e aí, porque a criança nasceu no exterior, ok, mas o meu filho biológico também nasceu no exterior. E ele é brasileiro nato. Ele está lá registrado no consulado. Mas meu filho adotado também foi registrado no consulado. Ele obedeceu o que está lá no artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição Federal. Ele registrou, foi registrado. Por que que ele não é brasileiro nato e o meu filho biológico é? Ok? Professor, não seria o Will sanguíneo? Mas olha só, essa pode trazer essa ideia, né? O ius sanguinis, ele tem a ver com sangue, né? A gente fala, é o sangue, mas aqui não é o sangue, é a paternidade, tá? É a paternidade. Quem é seu pai, quem é sua mãe? Tem a ver com isso, tá? Mas aí seria para evitar, não? Que, por exemplo, ele quisesse no futuro ser presidente. Então aí por isso que usa esse critério. Sim, mas ele não é meu filho? Mas aí foi uma forma do país se proteger. Mas ele não é meu filho? Ele não vai ser criado no Brasil? Que distinção que eu vou fazer com o meu filho biológico do meu filho adotado? Eles vão crescer no mesmo lugar? Mas você não vai fazer a distinção. A senhora, você, não sei, não vai fazer a distinção, porque você vai ter que tratar eles iguais. Mas na questão dele querer ser algo a mais, por exemplo, presidente, alguma coisa, ele não vai ter direito, pronto. Sim, mas por quê? Isso que eu quero saber por quê. Por proteção do país. Proteção de quê? É proteção de quê? Que de repente os parentes dele lá surgem do nada e querem fazer uma revolução, acabar com o Brasil. Pronto, aconteceu um trilhão de coisas. Aí o Thiago tá falando aqui, porque ele é filho puro da nação. Gente, porque o país não ama ele do mesmo jeito que o pai. Entendo o que vocês estejam falando, mas não faz sentido jurídico, tá? Pode até, porque depois ele vai pegar os parentes e não sei o quê, aí vai atrás dos parentes sanguíneos, tarará, tarará. Obama. E o Obama? O pai do Obama é queniano, não é? E aí? Nem por isso ele deixou de ser presidente dos Estados Unidos. Então, ele nasceu lá no Havaí. Ele é americano, nato, mas ele tem pai de outra nacionalidade. Vitor, 227, tá? Da Constituição. Pois não faz sentido jurídico, tá? Não é o sangue que vai determinar o que tem lá nas suas moléculas que vai decidir se aquela criança vai ser boa ou ruim, tá? Mas a criação que eu der para aquela criança. Eu vou criar meus 2 filhos iguais, os 2 nasceram em Angola. Os 2 são meus filhos para o ius sanguinis. Está lá na certidão de nascimento deles. Mãe, Caroline Lima Ferraz, eu. Agora, por que existe essa distinção? Exato, fala tanto que eu não posso fazer distinção entre filhos, mas por quê? Que esse ato administrativo, isso aqui não é uma lei, não é uma portaria do Poder Executivo Federal, tá? Por que uma portaria pode fazer essa distinção? Por que ninguém ainda conseguiu, aí com uma DPF, acabar com essa portaria? Porque a adoção por brasileiros de crianças estrangeiras é pouco
é pouco divulgada e é pouco incentivada. Por quê? Porque tem tanta criança no Brasil para ser adotada que eles não querem que você vá lá e adote uma criança de outro país. Ok? Eu não teria medo de estrangeiro. Eu tenho medo agora também, Laís. Tem brasileiros que estão fazendo muito pior, não é? Então, a adoção por brasileiros de estrangeiros é muito criticada. Não vejam tanto que aquele casal que eu falei no início foi criticado por eles terem adotado uma criança na África. E aí falaram, com tanta criança no Brasil, por que foi adotar uma criança na África? Não é? Juliane, não necessariamente, tá bom? Não necessariamente. Mas se você já tiver e não tiver nenhum pai nacional disposto a adotar aquela criança, o pai nacional tem preferência, tá bom? O nacional do país tem preferência. Tá? Professora, esse órgão administrativo que faz a fila, igual a do Brasil? De adoção para estrangeiro? Não, aí eles vão ter um outro cadastro lá para adoção, tá? Cada país vai ter o seu próprio cadastro, quem está na frente, quem não está, ok? Então, no caso do Bruno Gagliassi, a mulher lá dele, eles foram lá na África em específico e falou, eu quero essa criança. Aí começou a andar atrás de tudo? Sim, exatamente. Foi. Tá. Só que o que acontece com eles? Malawi, eles adotaram em Malawi. Malawi não faz parte da Convenção da Haia. Então, eles precisaram fazer todo o processo lá. Não teve essa cooperação para você fazer os estudos psicossociais aqui, nada disso. Teve que fazer tudo lá. Tá? Entendi. Essas fases que você faz aqui é para cortar caminho no processo judicial que você vai dar entrada, porque você já vai dar entrada com toda a documentação pronta. Psicossocial, avaliação de onde você mora, análise financeira, antecedentes criminais, tudo. Tá? Aí você vai chegar lá, eles chegaram lá no Malai e tiveram de fornecer tudo, passar por psicólogos lá, tudo daquele jeito. Tá? Ok, obrigada. Tá? A Juliane, mas aí, na hora de indicar o país da criança que eu quero para poder, sim, digamos que você foi numa missão de paz para determinado lugar, chegou lá, você se apaixonou, a criança se apaixonou por você, aquela criança já está na fila da adoção há anos, ninguém adota, tá? Ninguém não tem pais interessados em adotar aquela criança, você vai indicar aquele país porque você quer adotar aquela criança, tá? Pode escolher um país aleatório também. Você pode, olha, eu adoro, eu acho tão lindo, eu quero ter um filho asiático, eu quero adotar uma criança lá na China. Pode. Tá? Pode escolher um país aleatório também, sem problema nenhum. Mas se você quiser fazer isso por meio da Convenção da Haia, que é esse procedimento todo que eu passei para vocês, com exceção dessa fase, que é a da naturalização da criança adotada, que isso vai ser para todos, tá? Você tem que ser um país que seja signatário da convenção. Ok? Então, a adoção por brasileiros de estrangeiro é muito criticada. Nós somos muito críticos com relação a isso, mas ninguém quer adotar, não é? As crianças brasileiras. Né? Quem está criticando os pais que adotaram uma criança, seja brasileira ou estrangeira, não está afim de adotar uma criança brasileira, só está afim de criticar. Ok? Porque criança é criança em qualquer lugar, ela está passando dificuldade em qualquer lugar. Ok? Então é muito criticado e é um processo muito burocrático que desmotiva, às vezes, a pessoa que quer adotar. Ok? Tá bom?
Ao contrário do procedimento de adoção por pais estrangeiros de crianças brasileiras. Aí, por outro lado, é facilitado, tá bom? É facilitado. Os adotantes, então, que moram no exterior e que querem adotar uma criança que vive no Brasil, eles vão ter que também entrar no Cadastro Nacional de Adoção, ok? E nós vamos dar prioridades para brasileiros, ainda que brasileiros que residam no exterior, ok? Então, os brasileiros que residem no exterior, eles vão ter preferência com relação a outros estrangeiros. Por quê? Porque a ideia do Brasil é manter essa criança com a cultura brasileira. Não quer que essa criança perca a cultura brasileira, como se isso fosse bom, não é? Quer que a criança tenha o jeitinho brasileiro, tá bom? Acha que passar a perna em todo mundo é legal, não é? Quer isso. Não, tô brincando. Mas quer que a criança mantenha os laços com o Brasil. O idioma, tá bom? O futebol, ok? Essas coisas. E, claro, só vão estar disponíveis para adoção crianças que não conseguiram lares brasileiros. Então, a preferência vai ser sempre para pais brasileiros que residem no Brasil. Depois, essa criança não tão aquele cadastro, não é? Os dois cadastros não acharam ninguém que queira criança com aquelas características, aí nós vamos passar para os pais brasileiros que residem no exterior. Ele tem interesse naquela criança com aquelas características? Não. Aí nós vamos passar por estrangeiro. Ok? Qual é o procedimento? É um procedimento bem mais fácil. A autoridade central lá do país em que os pais residem vai encaminhar aqui para o Brasil. Olha só como é já facilitado. Ele pode encaminhar direto para a CAF brasileira, o Ministério da Justiça, pode encaminhar para um organismo estrangeiro que seja credenciado aqui no Brasil, que facilita a adoção, por exemplo, já contrata advogados para os pais estrangeiros, ou pode enviar diretamente para a SEJA do domicílio do estado daquela criança, ok? Olha, tem pais estrangeiros interessados em adotar crianças que estão num orfanato lá em Minas Gerais. Tá? Essas crianças não têm pais brasileiros interessados em adotar essas crianças. Bom, não tem interesse, beleza, em adotar essas crianças. Então, tem lá esse orfanato de crianças maiores para quem quiser adotar. E aí, direciona direto para a SEJA lá de Minas Gerais. Ok? Então, já facilitou, já cortou um caminho na burocracia. A SEJA, se achar necessário, pode solicitar novos documentos. Se não, a SEJA já vai chamar o seu colegiado para votar aquela adoção, concorda ou não com a adoção daquela criança, com o pedido, não é nem o pedido de adoção, né? Concorda com o pedido de adoção por parte daquela pessoa estrangeira, daquele americano, por exemplo? E aí eles vão votar, olha, realmente aqui eu estou vendo o americano, ele já fala português, ele tem residência fixa, família já, ele é cristão, ele tem condições, mora numa cidade pacata, vai ser bom para criança, tá? Ok, aprovado. Com base nessa aprovação, a SEJA vai emitir, então, um certificado de habilitação para adoção. E aí, com esse certificado, a pessoa ajuiza uma ação de adoção, tá bom? No juizado da infância e juventude mais próxima
de onde aquela criança ou daquele orfanato, ok? E aí ele vai lá ver a criança que parece escolher um bichinho, né? Vai lá ver a criança que é mais compatível com o que ele tinha colocado lá no Cadastro Nacional de Adoção, ok? É com esse certificado de habilitação que ele entra no Cadastro Nacional de Adoção, tá bom? O juiz, então, vai determinar um estágio de convivência de 30 dias, beleza? Só 30 dias. Depois ele vai fazer uma sentença confirmando ou não a adoção daquela criança, ok? Sentença transitou em julgado. A SEJA vai emitir um certificado de conformidade. Vai mandar emitir uma nova certidão de nascimento para essa criança. Então, com esse certificado de conformidade, vai ser expedida uma certidão de nascimento da criança e um passaporte brasileiro com o nome dos novos pais. Ok? Até aqui, tranquilo, não é? Com essa nova certidão de nascimento, o pai americano vai lá no consulado americano, tá? Mais próximo lá de onde ele esteja, lá em Belo Horizonte ou aqui em Brasília. Acho que Belo Horizonte não tem consulado. Registra aquela certidão de nascimento e aquela criança passa a ser americana nata. Ela já sai do consulado americano com o passaporte americano em nome dos pais. Então, essa criança vai ter 2 passaportes. O passaporte brasileiro, porque ele nasceu no Brasil, e aqui vigora o princípio do ius solis, nasceu no Brasil, é brasileiro, ok? E também vai ter o passaporte americano, porque ele é filho de americano, ius sanguinis. Ele vai ser americano nato. Não americano naturalizado ou com green card ou qualquer outra coisa desse sentido. Ok? Depois que essa criança foi embora, tá? Foi embora do Brasil, a CAF vai ficar em contato com a CAF americana para ter informações dessa criança. Ok? Para confirmar que essa criança, por exemplo, não foi vítima de uma falsa adoção para fim de tráfico de crianças ou tráfico de órgãos, ok? Ou exploração sexual, tá bom? Então, aí fica nessa... elas vão ficar em contato por determinado tempo até ter certeza que aquela criança está completamente adaptada à nova vida. Não é mais fácil adotar pelo estrangeiro, adotar um brasileiro? Por quê? Porque nós temos muitas crianças no Brasil para adoção, ok? Temos muitas crianças para adoção. Só que o perfil da criança que o brasileiro médio deseja não é o perfil da criança disponível para adoção. Olha só nesse relatório aqui, ó. A criança desejada, ela está até os 5 anos. Então, lá no nosso cadastro de adoção, vocês vão ver que os pais, eles têm preferências por crianças até 5 anos. Só que olha a quantidade de criança até 5 anos disponível. 2, 4, 6, 7, 8,5%. 8,5%. Mas olha a quantidade de criança na faixa de 10 a 15 anos, a 16, 17 anos, para adoção. Quase ninguém quer. Ninguém quer uma criança de 16 anos. Ninguém quer adotar. E o estrangeiro, ele não faz tanta preferência, ele não tem tanta preferência por criança muito nova. Ele quer adotar.
ok? Outra coisa, os pais estrangeiros não se importam muito em adotar irmãos. A legislação brasileira, correto, tá? Diz que você não pode separar irmãos. Mas, às vezes, um casal brasileiro não quer adotar 2, 3 filhos. Ok? Mas o estrangeiro, ele não se importa muito com isso. Tá bom? Ok? Aí eu trouxe aqui os últimos dados fornecidos da adoção no Brasil. Né? Nós vemos aqui de 2018 uma quantidade bem baixa, né, de adoção em 2018. Eu, felizmente, fiz parte de uma adoção aqui no Goiás. Teve 2 adoções em 2018, até aqui o mês 5. Eu fiz uma, tá? Eu fui advogada de uma, muito feliz, mas fui, tá? Foi um trabalho pro bono que enriquece muito a gente. Essa aqui, uma de Goiás aqui, é minha, tá bom? Então, gente, são essas as informações que eu trouxe para vocês. Eu gostaria que vocês pensassem sobre essa questão da nacionalidade e me trouxessem argumentos mais jurídicos do que de proteção nacional, ok? Me trouxessem argumentos jurídicos. Eu deixei para vocês um texto falando sobre nacionalidade de criança adotada. Vai muito além do que cobra em prova, mas quem quiser ler, o texto está lá para vocês. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Eu tenho uma colega que ela adotou, professora, os irmãos tudinho. Mas tão Né? bonitinho. Deixa eu te 4. mostrar aqui. Ai, que gracinha. Adotar é um ato de amor, não é? E ela adotou 4. 4 irmãos.